Shalom! Ótimo dia para nós! Como vocês estão? Eu espero que bem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Bora para a leitura de mais um capítulo. Hoje vamos ler Levítico, capítulo 14. Ontem lemos Levítico 13, o maior capítulo do livro. Hoje nós vamos ler Levítico 14 e eu vi que pelo comentário ali é um capítulo lindo, até com um tom poético. Vamos ver, né? Vamos aprender aí. Cadê? É um capítulo de festa, de retorno. É um dos capítulos mais poéticos e profundos de Levítico. Olha que lindo! Então vamos lá? Pegue aí sua caneta, seu marca-texto. Pegar os meus junto com vocês. Caneta, né? Não sei se eu retornei a falar novamente, mas bem no início eu falei que eu estava usando a caneta para marcar todo o conteúdo que me ensina algo, mas geralmente é algo que me chama a atenção. Nem sempre são coisas que me vai trazer uma frase de bem simples de dizer aqui, gente, uma frase de efeito. Geralmente de caneta eu marco aqueles detalhes tipo, igual ontem, doença de pele na cabeça, furúnculo, mancha branca, sabe? Eu vou marcar aí essas coisas que me chamam a atenção com caneta. E com o marca-texto eu vou marcar toda a parte que traz para mim um direito, uma parte de revelação do Senhor, sabe? Enfim, fica aí a dica, né? E caso você queira anotar também num livro, num caderno à parte, o que o Senhor vai te ensinando é fundamental. Se sua Bíblia tiver aquela lateral a qual você pode escrever os detalhes ali que chamam, que destacam a atenção, coloque, escreva. E vamos compartilhar isso para a gente aprender juntos, amém? Vamos orar para darmos início? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por todo o cuidado, Deus. Obrigado porque os teus anjos estão acampados ao nosso redor, o Senhor está conosco dia após dia. Obrigada porque enquanto dormimos o Senhor cuida de nós, quando acordamos o Senhor cuida de nós. Obrigada pela nova chance que renova sobre as nossas vidas. Obrigada pelo teu amor, pelos livramentos, pelo cuidado, pelo ar que respiramos, pela saúde, Pai. Obrigada, Pai. A nossa palavra é de gratidão. O Senhor cuida de nós nos detalhes. Gratidão, Senhor, pelo acesso às Escrituras. Gratidão, Senhor, porque nós fomos despertados a tempo de poder ler e compartilhar aqui mutuamente, ainda, Senhor, com facilidade, sem repressão. Deus, que cada capítulo que temos lido, cada versículo que temos tido acesso, possa ser um ensinamento para as nossas vidas. Não deixe, Senhor, passar despercebido nada, Pai, mas que possamos entender, absorver e aprender tudo que o Senhor tem para nós neste tempo, neste momento, nesta fase, nesta estação. Em nome de Jesus. Amém. Levítico, capítulo 14, diz assim para nós: O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas da pele. A pessoa será levada ao sacerdote. E este, na verdade, sairá com ela do acampamento e a examinará. Se a pessoa tiver sarado, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de hisopo. O sacerdote mandará que matem
uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois ele pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o hisopo e os mergulhará no sangue da ave que foi morta. Em seguida borrifará com o sangue 7 vezes a pessoa que está sendo purificada e declarará que ela está pura. Depois disso, o sacerdote soltará no campo a ave viva. Aí, a pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo, rapar todos os cabelos e pelos e tomar um banho. E então ela estará pura. Gente, lavar a roupa, rapar todos os cabelos e pelos e tomar um banho. Depois entrará no acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora da sua barraca. Uau, dormir fora. Versículo 9. No 7º dia, ela deverá rapar de novo a cabeça, a barba, as sobrancelhas e todos os outros pelos do corpo. Ó. Lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. E então ela estará pura. No dia seguinte, a pessoa pegará 2 carneirinhos e uma ovelhinha de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de cereais, ela pegará 3 quilos de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite. O sacerdote levará a pessoa e as suas ofertas até a entrada da tenda sagrada e ali, na presença de Deus, o Senhor pegará um dos carneirinhos e o azeite e os oferecerá como sacrifício para tirar culpas. É uma oferta especial ao Senhor e pertence ao sacerdote. Depois matará o carneirinho num lugar sagrado, onde são mortos os animais das ofertas para tirar culpas e das ofertas que são completamente queimadas. O sacerdote deverá fazer isso porque a oferta para tirar culpas é como a oferta para tirar pecados. É uma coisa muito sagrada e pertence ao sacerdote. O sacerdote pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo o passará na ponta da orelha direita. Olha aí de novo, ó, orelha direita. No dedo polegar da mão direita e no dedão do pé. Olha, gente, igual foi com o sacerdote. Da pessoa que está sendo purificada. Versículo 15. Depois derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda. Molhará um dedo da mão direita no azeite e o borrifará 7 vezes ali, na presença do Senhor. Em seguida, porá com o dedo um pouco de azeite na pessoa que está sendo purificada, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa. Ah, gente, que lindo. Versículo 19. Depois o sacerdote oferecerá o sacrifício para tirar pecados, conseguindo com isso o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Em seguida, ele matará o animal para a oferta que vai ser completamente queimada e o oferecerá no altar, junto com a oferta de cereais.
Assim, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa e ela estará pura. Se a pessoa for pobre e não puder pagar tudo, ela levará ao sacerdote um carneirinho para a oferta para tirar culpas, que é uma oferta especial dedicada ao Senhor e que pertence ao sacerdote. Levará só 1 quilo de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite, e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada. No 8º dia do tempo da sua purificação, a pessoa levará tudo isso até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote. Então, ali na presença do Senhor, o sacerdote pegará o carneiro e o azeite e os oferecerá ao Senhor como uma oferta especial que pertence ao sacerdote. Em seguida, matará o carneirinho, pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo o colocará na ponta da orelha direita, no dedo do polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Depois derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda e com o dedo da mão direita borrifará o azeite 7 vezes ali, na presença de Deus, o Senhor. Versículo 28. Então, com o dedo, porá um pouco do azeite na pessoa que está sendo purificada, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa e assim, na presença do Senhor, conseguirá o perdão dos pecados dela. Gente, imagina esse momento. O derramar do azeite sobre a cabeça, finalizando ali o momento do perdão dos pecados. Deveria ser muito lindo, né? Graças ao nosso Deus que pensou em nós, que planejou perfeitamente a entrega do seu único filho por nós como sacrifício perfeito, hoje não é necessário mais todo esse ritual de pedido, de perdão, de purificação. Jesus foi o sacrifício perfeito. Isso faz ver todo esse processo com o povo aqui, faz com que a gente entenda e ainda mais agradeça ao nosso Pai por ter pensado em Jesus para nós. E somos gratos ainda mais por estarmos no tempo da graça. Ler Levítico, um livro de leis, de tantos detalhes, né? Faz com que a gente seja ainda mais grato pelo sacrifício de Jesus. Continuando, versículo 30. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada. Assim, na presença de Deus, o Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Esta é a lei para a purificação das pessoas que sararam de uma doença contagiosa da pele, mas que não têm recursos para comprar tudo o que a lei exige. Versículo 33. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis a respeito de mofo nas casas. Essas leis deviam ser obedecidas depois que o povo de Israel tivesse entrado na terra de Canaã, que Deus lhe daria para ser deles.
Quando Deus fizer aparecer mofo na casa de alguém, o dono irá falar com o sacerdote e dirá que descobriu mofo na sua casa. Antes de ir examiná-la, o sacerdote mandará que tirem tudo da casa. Se não, tudo que estiver lá dentro será considerado impuro. Depois o sacerdote irá até a casa e examinará o mofo. Se houver manchas esverdeadas ou avermelhadas nas paredes, e se parecer que entraram nas paredes, então o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada 7 dias. No 7º dia ele voltará e examinará a casa de novo. Se descobrir que as manchas se espalharam pelas paredes, mandará que tirem as pedras em que está o mofo e as joguem fora da cidade num lugar impuro. Mandará raspar as paredes de dentro da casa e o reboco raspado será levado para um lugar impuro fora da cidade. Depois colocarão pedras novas no lugar das que foram tiradas e rebocarão de novo a casa. Colocarão pedras novas no lugar das que foram tiradas. Versículo 43. Se depois de se fazer tudo isso, aparecer mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará. Se as manchas se tiverem espalhado pelas paredes, é mofo contagioso e a casa está impura. Se as manchas se tiverem espalhado pelas casas, é mofo contagioso e a casa está impura. Ponto. Ela será derrubada e as pedras, a madeira e o reboco serão levados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante os 7 dias em que estiver fechada, ficará impuro até o pôr do sol. E se nesse tempo alguém se deitar na casa ou comer ali dentro, deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas, se o sacerdote voltar e examinar a casa depois de rebocada e não encontrar o mofo nas paredes, ele vai declarar que ela está pura, pois o mofo desapareceu completamente. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de isopo, e matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois vai pegar a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o isopo, e os mergulhará primeiro no sangue da ave que foi morta e depois na água fresca e borrifará a casa 7 vezes. Dessa forma, ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água fresca e a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o isopo e a lã tingida de vermelho. Depois ele levará a ave viva para fora da cidade e vai soltar no campo. Assim, o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a casa então ficará pura. São essas as leis para todas as doenças contagiosas da pele e da cabeça, para inchações, tumores e manchas na pele, para o mofo nas roupas e nas casas. Elas servem para se saber quando alguma coisa é impura ou é pura. Então, são essas as leis para todos esses casos. Glória a Deus. Pai, obrigada pela leitura, pelo acesso, pelo ensinamento, pelo cuidado, por Jesus, Pai.
Obrigada, Deus, porque Ele foi o sacrifício perfeito. Ah, Deus, obrigada porque não precisamos mais de tantos rituais, de tantos passos para sermos perdoados e purificados. Jesus é suficiente. Jesus nos basta. Independente das nossas situações, das nossas condições, do nosso estado, da nossa vulnerabilidade, dos nossos pecados, Jesus é e sempre será suficiente. Ele é o sacrifício perfeito, a entrega perfeita, genuína, em nosso lugar e por nossos pecados. Ah, Pai, obrigada pelo plano perfeito. Obrigada por pensar em nós. Obrigada pela salvação, por nos redimir, por nos resgatar, por nos tirar do lamaçal do pecado, das garras do inimigo, nos limpar, nos dar vestes novas, por escrever o nosso nome no livro da vida e preparar um lugar para nós. Obrigada, Pai. Te amamos, Deus, te amamos, Pai. Amém e amém. Gente, que delícia, né? De leitura. Como nós aprendemos, meu Deus. E aqui o nosso comentário está assim, olha. Se o capítulo 13 foi o exame de laboratório, um exame de laboratório difícil, porque veio com as doenças, né? Mostrando cada uma. O capítulo 14 é o dia da alta hospitalar. E então da festa de retorno. Que top, gente. Quando uma pessoa passa por um processo de cura interior, ela não pode simplesmente voltar ao normal. Ela precisa de um processo para marcar quem é ela agora. E aqui a gente vê aquele momento dos dois pássaros. Um pássaro era sacrificado e o outro era mergulhado no sangue e solto para voar livre. Isso aqui representa a morte da versão doente e a liberdade da versão curada. O pássaro que voa carrega a notícia da cura para os céus. Olha, que lindo! Então fica para nós, soltem o pássaro. Deixem o passado para trás e abracem a liberdade do novo ciclo. Glória a Deus. Vemos também que o curado deveria raspar a cabeça, raspar a barba e as sobrancelhas. E a gente entende aqui que os pelos dos cabelos guardam memórias, guardam o nosso DNA. Um fio de cabelo, um pelo nosso, tem DNA. Raspar tudo então simboliza o nascimento de uma nova criatura, removendo qualquer vestígio do estado de leproso. Às vezes, então, para mudar a nossa vida, precisamos remover camadas de velhos hábitos e até mesmo mudar a aparência para sinalizar ao nosso cérebro que somos novas pessoas. Oh, Deus maravilhoso! Note então que o sangue e o óleo eram colocados na orelha, no polegar e no dedão do pé da pessoa curada. Vimos isso nos versículos 14 e 17. Gente, e foi exatamente como Arão, o sumo sacerdote. Lembra que nós vimos isso? Isso aqui então é revolucionário. Deus está dizendo aqui que o ex-leproso tem a mesma dignidade de um sacerdote. Uau! O erro ou a sua dor do passado não te torna como uma segunda classe.
Meu Deus, nós somos e vocês são consagrados por Deus para o extraordinário, independente de onde nós viemos. Oh, aleluia! O Deus que restaura e limpa a casa. Deus não quer apenas nos curar, Ele quer nos ver voando alto. O ritual do pássaro solto mostra que a doença ou o pecado não tem mais poder sobre nós. Quem o Filho de Deus liberta é verdadeiramente livre para voar em direção ao seu destino. O Deus dos humildes, versículo 21, mais uma vez Deus diz: se ele for pobre, tomará um cordeiro e 2 rolinhas. Deus não aceita desculpas financeiras para a falta de adoração. Meu Deus! Ele provê um caminho para que todos, do mais rico ao mais simples, possam ser purificados e celebrados. O que importa é o coração que se apresenta. Esse capítulo termina falando sobre manchas nas paredes das casas, sobre o mofo, né? A santidade de Deus, ela deve chegar até as paredes da nossa casa. Se o ambiente está doente, com brigas, fofocas, desordem, nós precisamos limpar, raspar e, se necessário, trocar as paredes. Deus quer famílias saudáveis, vivendo em lares que reflitam a sua paz. Glória a Deus, é isso, gente. No capítulo 13, o sacerdote esperava 7 dias para confirmar o diagnóstico. Aqui nós vemos uma regra dos 7 dias. Quando alguém diz que mudou um padrão tóxico, nós precisamos observar essa mudança por um tempo. E aí, se essa mancha não voltar, durante esse período aí, a cura foi real. Tudo que a gente propõe, gente, de novo, uma mudança, precisa ter um tempo para que aquilo se torne real. Um tempo de exercício, sabe? Um tempo de observação. Fizemos isso um tempo atrás na live, onde eu falei sobre o poder da palavra. E fizemos o exercício de anotar tudo o que fala ou pensa que te limita. No automático, às vezes, a gente fala coisas sem imaginar que está trazendo um peso, uma direção já para a nossa vida, para o nosso futuro. Então, nós fizemos o exercício de, durante 7 dias, observar tudo que fala, às vezes no automático, e muitas das vezes foi dito como sem nada a ver, não tem, tô brincando, mas está trazendo um peso. E aí a gente aprende aqui, né? Os 7 dias, ele é necessário para confirmar um diagnóstico, é necessário para observar um comportamento e até mesmo para, se for um momento de mudança, para ver se de fato a pessoa entendeu que aquilo dali é real, de fato eu quero isso. E a nossa frase de hoje é: Deus não apenas cura a sua ferida, Ele restaura a sua dignidade e limpa o lugar onde você mora. Ele é o Deus do recomeço total. Glória a Deus. Ele restaura a sua dignidade, limpa o lugar onde você mora, não apenas cura a sua ferida, mas Ele é um Deus do recomeço total. Glória a Deus. Que o Senhor continue completando no seu coração todo o ensinamento do dia de hoje, amém? E como nós sempre fazemos, no final, um plus também aqui da nossa live. Temos a oportunidade de juntas compartilhar o que o Senhor tem nos alimentado através desse maná. Eu vou sair desse deserto, do apóstolo Joel Pereira, da nossa igreja Projeto Vida, aqui em Volta Redonda.
São 365 inspirações para enfrentar o seu dia. E todo dia eu estou compartilhando um pedacinho com vocês. Caso alguém tenha o desejo, o interesse de adquirir, me fala que eu mando o link da igreja, a gente entra em contato no aplicativo, ou até mesmo lá, me fale, eu vejo o valor e a gente envia pelo correio, enfim, tá? Vamos lá? Hoje é o capítulo 41 e o título é Profetiza, Filho do Homem. A base do texto está em Ezequiel 37, o versículo 4 e 5. A frase principal desse capítulo é: quando profetizamos, declaramos a verdade de Deus sobre circunstâncias que parecem impossíveis. E o trecho que eu quero compartilhar está assim: a profecia também exige coragem para enfrentar resistências, tanto internas quanto externas. Não é fácil ir contra as circunstâncias ou até mesmo as vozes da dúvida ao redor. Porém, o chamado para profetizar é um convite para ser parceiro de Deus em suas obras. Olha o que nós estamos falando aqui sobre o poder da palavra. Ao declarar suas palavras, fazemos parte do seu plano e testemunhamos o seu poder agindo através de nós. Seja a boca de Deus, é isso, gente. Isso nos fortalece e nos aproxima ainda mais do seu coração. Quando você abre a sua boca em fé, a atmosfera ao seu redor começa a mudar. É isso. Acredite nisso, tome posse disso, viva isso. As palavras não são simplesmente palavras. Elas carregam a autoridade do céu, o poder de transformar o caos em ordem e a desesperança em certeza. Portanto, levante-se e profetize sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todas as áreas onde Deus está pronto para agir. Aleluia! Vocês perceberam o quanto o Senhor completou tudo o que fizemos aqui hoje? Capítulo de Levítico 14, falando sobre restaurar a dignidade, limpar o lugar onde nós moramos, mudar o ambiente, o Deus de um recomeço total. Falamos sobre o poder da palavra, mudar, observar em 7 dias. E aí terminamos com Ezequiel 37, dos 4 ao 5, que é do Vale dos Ossos Secos. Profetiza, filho do homem. Abre a boca. Entenda que quando você abre, a atmosfera ao redor começa a mudar. Seja um agente de transformação, um instrumento nas mãos do Pai. Seja usado por Ele, que Ele te abençoe onde você for, onde você estiver. Seja mesmo cheio e transbordante do Senhor. Que hoje seja um dia de vitória na tua vida, na tua casa. Tome posse das bênçãos que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. O que você quiser compartilhar sobre o que nós vivemos aqui hoje, faça isso. É um prazer ler o seu comentário. Que tiver de dúvida também, entre em contato, vamos aprender juntos. O link para o nosso grupo no WhatsApp, somente sobre os nossos devocionais, está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Também tem lá no Instagram, no meu perfil, no link, da bio lá. Que o Senhor te abençoe. Conte comigo na caminhada. O Senhor, Ele une propósitos. Mesmo que nós não nos vemos pessoalmente, eu sei que a internet hoje, as redes sociais nos aproxima. Então, se eu estou aparecendo aí para você em algum momento da sua vida e fez sentido tudo o que nós aprendemos aqui junto, salve o nosso canal, compartilha e vamos juntos crescer no Senhor em conhecimento, para que nós não venhamos perecer, mas nos momentos oportunos, necessários, precisos,
o Espírito Santo vai trazer à nossa memória, ao nosso coração, tudo o que temos compartilhado aqui. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, para a leitura do capítulo 15. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!